Olá, pessoal. Então agora a gente vai começar a estudar outro tema muito importante aí para a nossa prova, e eu queria que vocês entendessem por que ele tem grande importância. Primeiro, porque parece que ele atrai os avaliadores, né? Então ele sabe que o aluno tem um foco muito especial em estudar o ISS, o IPTU e o TBI. Então ele estuda os impostos, mas muitas vezes se descuida das taxas. Então, o que eu vou falar agora, prestem atenção. Eu creio em uma questão de taxa e até duas questões de taxa na prova. E as principais são a taxa de fiscalização de anúncios e a taxa de fiscalização de estabelecimento. As duas taxas de fiscalização são fortes aí para a prova de vocês, com alguns detalhes importantes. E aí você vê também que você é um fiscal da prefeitura que se ampara em outras situações também, não somente aí na cobrança dos serviços, da propriedade predial e territorial ou da transmissão imobiliária. Você também fiscaliza anúncio, você é o cara que fica olhando lá o tamanho dos outdoors, você fiscaliza estabelecimento, ou seja, tudo que abrir no município precisa ter alvará para funcionamento. E você também tem a taxa de coleta de lixo, que aqui é chamada de taxa de resíduos sólidos de serviço de saúde, então a TRSSS. Tá bom? Vamos ver então, a gente vai estudar as três taxas, os artigos que elas estão. Eu não vou pegar todas as informações de detalhinhos, porque é muita coisa, né? Mas eu vou pegar aqueles que eu considero mais importantes, tá bom? Então, os artigos que tratam a respeito das taxas estão lá no artigo 459 ao 497, a TFE ou TFE, taxa de fiscalização de anúncios, perdão, TFE, taxa de fiscalização de estabelecimentos, a TFA, taxa de fiscalização de anúncios, está no 498 ao 522, TFA, e a TRSSS é a taxa de resíduos sólidos para o serviço de saúde, são os lixos hospitalares, a TRSSS. Tá bom? Então tá aqui as três taxas aqui que estão citadas aqui no nosso Código Tributário do município de São Paulo. Vamos começar pela TFE, né? Então, como o nome já diz, é uma taxa de fiscalização. Nós temos dois tipos de taxas citados no Código Tributário Nacional: a taxa de serviço e a taxa de fiscalização, a taxa de polícia, taxa pelo exercício do poder de polícia. Então, a taxa de fiscalização nada mais é que uma taxa pelo exercício do poder de polícia. O fisco só vai autorizar, a prefeitura municipal só vai autorizar o estabelecimento a funcionar se ele, a princípio, né, tiver sido vistoriado, pagou a taxa, se está tudo certinho com ele. Então, essa é a taxa que a gente está estudando agora. A taxa de fiscalização de estabelecimentos é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Poder Executivo, ou seja, da Prefeitura, para que exerçam o poder de polícia. Então, a gente acabou de falar, né? A nossa taxa é taxa de polícia. Desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância e fiscalização do cumprimento da legislação municipal, que disciplina o uso, ocupação do solo urbano, higiene, saúde, segurança, transporte, ordem e tranquilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no município de São Paulo, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária. Então, se o camarada vai abrir, né, um comércio de alimentos, então provavelmente ele vai sofrer a fiscalização da vigilância sanitária. Consideram-se implementadas as atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização para efeito de caracterizar a ocorrência do fato gerador dessa taxa, com a prática pelos órgãos municipais competentes de um ato administrativo vinculado ao discricionário de prevenção, observação, repreensão ou repressão necessários à verificação do cumprimento das normas de que trata esse capítulo. Então, para nós não temos taxa potencial de polícia, nós temos uma taxa efetiva. Então, basta que haja um controle, uma vigilância, uma fiscalização da prefeitura para efetivar-se aí a possibilidade da cobrança da taxa, né? Já vai ocorrer com isso o fato gerador dessa taxa. Então, vamos lembrar, isso aqui tem a ver com o nosso direito tributário, nós não temos taxa potencial de polícia, mas taxa pelo exercício efetivo do poder de polícia. E aí o próprio parágrafo único do artigo 459 já está ensinando para nós o que é o controle efetivo. É você ter o controle, a vigilância ou fiscalização feitos pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Tá bom? Agora, muito importante para essa taxa, já que ela fiscaliza estabelecimentos, é saber qual é o conceito de estabelecimento para fins de cobrança da taxa. Quer dizer, qualquer imóvel em São Paulo vai pagar a taxa de fiscalização de estabelecimentos. O que é estabelecimento para fins de cobrança dessa taxa? Então, considera-se estabelecimento, para efeito desse capítulo,
aquele local que pode ser público ou privado, edificado ou a céu aberto, próprio ou de terceiro, próprio ou alugado, onde serão exercidas de modo permanente ou temporário as seguintes atividades. Então, pode ser um imóvel para uso temporário ou permanente, das seguintes atividades. Pode ser comércio, indústria, agropecuária, prestação de serviço em geral, desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, culturais ou religiosas, ou decorrentes do exercício de profissão, arte ou ofício. Mas também são considerados estabelecimentos a residência da pessoa física quando de acesso ao público em razão do exercício de atividade profissional. Então, se o camarada fizer um estabelecimento prestador de serviço, tipo salão de beleza em casa, a sua casa se torna também um estabelecimento para fins de ser fiscalizado ou para ser autorizado a poder funcionar. Local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza itinerante. Então, o camarada que a princípio tem lá um terreno que arma de vez em quando lá a barraca, a lona do circo, também pode ser considerado um estabelecimento. Veículo de propriedade de pessoa física utilizado no transporte de pessoas ou cargas, no comércio ambulante. Então, a carrocinha do cachorro-quente também é um estabelecimento. Uma atividade de propaganda, aquele carro de som que passa na rua, também é um estabelecimento, ou de publicidade. Então, veja que aqui tem uma ampla gama de estabelecimentos que, em virtude de serem classificados como estabelecimentos, exigirão a cobrança da taxa de fiscalização de estabelecimentos. Então, aqui a gente tem uma noção clara de que a taxa é devida para exatamente aqueles estabelecimentos possam estar funcionando junto à Prefeitura Municipal. O nome que é dado ao local importa? Não, o nome que é dado ao local não importa. São irrelevantes para a caracterização desse estabelecimento as denominações de sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação, contato, depósito, caixa eletrônica, cabina, quiosque, barraca, banca, stand, outlet, ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas. Então, o nome não influencia em nada em relação a nós entendemos que ali nós temos um estabelecimento. A circunstância também de atividade por sua natureza ser exercida de forma habitual ou eventual, fora do estabelecimento, também não descaracteriza o estabelecimento. Então, pode ser que o camarada use sua residência para guardar os seus livros de advogado, mas ele trabalha fora, não tem escritório próprio. A sua casa, o seu domicílio é o que nós chamamos de seu estabelecimento. Então, o fato de ele trabalhar fora também não importa para nós classificarmos onde é considerado aí o seu estabelecimento. Bom, a existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação parcial total dos seguintes elementos. Então, quais são os elementos que caracterizam um estabelecimento? Por exemplo, manutenção de pessoal, manutenção de material, mercadorias, veículos, máquinas, instrumentos ou equipamentos. Então, o camarada que tiver um local onde ele guarda todo o material pelo qual ele presta serviço, ali é considerado seu estabelecimento. Então, eu sou uma empresa de segurança pública, eu tenho um local onde coloca-se os armamentos, as viaturas blindadas e também os coletes à prova de balas. Então, esse local onde está todo esse material, vai ser considerado estabelecimento. Uma estrutura organizacional administrativa, então uma estrutura de pessoas também gera em consideração a existência do estabelecimento. Inscrição no órgão previdenciário, então inscrição no INSS, também pode caracterizar um estabelecimento. Indicação como domicílio para outros tributos, então o camarada lá na declaração do imposto de renda diz que aquele é o seu domicílio fiscal. Então isso também é uma indicação para nós quanto ao estabelecimento propriamente dito. Permanência é o ânimo de permanecer no local para que exerça sua atividade. Essa permanência é exteriorizada através da indicação do endereço em impresso ou num formulário, numa correspondência, perdão, ou até num site na internet, com propaganda ou publicidade, contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com telefone, energia elétrica, água ou gás. Então, tem várias situações aqui que demonstram, né? O camarada tem os dados lá da conta de energia elétrica, tem a conta de água chegando no nome da empresa. Tudo isso para nós são indícios de que aquele lá é o nosso estabelecimento, prestador de serviço. Tá legal? Bom, considera-se, aqui é o princípio da autonomia de novo aparecendo aqui para nós, né?
considera-se autônomo, então, princípio da autonomia dos estabelecimentos. Então, de acordo com esse princípio, considera-se autônomo cada estabelecimento mesmo titular. Cada um deles tem que responder por suas obrigações acessórias, como ele cita aqui, né? Cada um tem que responder pelas suas obrigações acessórias, tá certo? Então, essa é a situação que a gente pode ver aqui prevista. Para efeito da incidência dessa taxa, consideram-se estabelecimentos distintos. Então, ou seja, estabelecimentos distintos, cada um cumpre a sua obrigação. Ele fala, ó, os que, embora no mesmo local, com idêntico ramo de atividade ou não, sejam explorados por diferentes pessoas físicas ou jurídicas, embora no mesmo local, com idêntico ramo de atividade, ou não, sejam explorados por diferentes pessoas físicas ou por pessoas jurídicas. Os que, embora com idêntico ramo de atividade e com a mesma responsabilidade, estejam em locais distintos, ainda que na mesma via, logradoura ou área de edificação. Repare, se você está no mesmo local, mas são diferentes, as pessoas que são donas daqueles estabelecimentos são distintos. Agora, você pode até, né, idêntico ramo de atividade e sob a mesma responsabilidade, mas estão em locais distintos, são estabelecimentos distintos. Cada um dos veículos a que se refere o inciso 3 do artigo 460, parágrafo 1º. Então, cada um dos veículos a que se refere o inciso 3 do artigo 60, né? 460. Então, 460, ele fala assim, ó, considera-se estabelecimento 460, né? Parágrafo 1º, inciso 3, veículo de propriedade de pessoa física utilizado no transporte de pessoas ou cargas no comércio ambulante, uma atividade de propaganda ou publicidade. Então, carro de som, né, carrocinha de cachorro-quente, são também consideradas estabelecimentos, tá certo? São também consideradas estabelecimentos. Ó, saiu da telinha aqui, entrou no outro lugar, isso aqui que não tinha nada a ver com nada. Perdão aqui, galera. Né? Cada um dos veículos a que se refere, então, ao artigo 460, em parágrafo 1º, inciso 3, estamos falando aqui da carrocinha de cachorro-quente e dos carros de som, por exemplo. Desde que a atividade não seja exercida concomitantemente em locais distintos. Né? Considerar-se-á estabelecimento único os locais utilizados pelos que atuam no segmento do comércio ambulante, exceto veículos, bem como os permissionários que exercem atividades em feiras livres ou feiras de artesanato ou arte. Então, também é considerado, né, estabelecimento único locais utilizados pelos que atuam no segmento do comércio ambulante, exceto se for veículo, bem como os permissionários que exercem atividades em feiras livres, feiras de artesanato ou de arte. Então, pessoal, também os feirantes estão entrando aqui, né, como o local do estabelecimento dele é o local onde, a princípio, está lá o box, que ele, a princípio, utiliza-se para poder fazer um determinado serviço. Tá certo? Sendo anual o período de incidência, o valor dessa taxa de fiscalização considera-se ocorrido no início do funcionamento do estabelecimento, no primeiro ano. Então, depende lá do início do funcionamento. Se ele mudar de atividade, na data em que houver a mudança da atividade, que implica um novo enquadramento em tabela. Ou, se não for nenhuma das situações excepcionais, 1º de janeiro de cada exercício. Então, na virada de ano, você paga a TFE, né? Ocorre o fato gerador. Quando ele fala assim, ó, ocorre o fato gerador da taxa no 1º de janeiro de cada exercício. Então, na virada de ano tem que pagar IPTU, tem que pagar a taxa de fiscalização do estabelecimento. A mudança de ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência correspondente à atividade anterior no exercício da ocorrência. Ou seja, se ele mudar a atividade, ele vai pagar duas taxas. Uma pela atividade dentro do exercício, que era uma atividade anterior, e outra, né, pela nova atividade. Então, ele vai pagar, veja por isso que ele fala, não exclui. Né, ele vai pagar as duas taxas aqui na situação. Então, regra geral, o momento faturador da nossa taxa é 1º de janeiro, mas se for início do funcionamento naquele ano, vai ser início do funcionamento, e se ele mudar de atividade no meio do ano, também vai ter que pagar uma nova taxa por essa mudança de atividade. Bom, considera-se, né, 3 definições importantes aqui, ó.
A atividade permanente desse estabelecimento, aquela que é exercida sem prazo de duração. A atividade provisória de um estabelecimento é aquela que é exercida em período de 6 até 90 dias. A atividade esporádica é aquela que é exercida em período de 5 dias só. A atividade eventual, isso é muito fácil de confundir, né? Exclusivamente as relativas à promoção de espetáculos artísticos ou competições de qualquer natureza, quando abertas ao público, inclusive os gratuitos, salvo os promovidos pelo próprio titular do estabelecimento, desde que tenha por objetivo social o exercício da atividade e assuma as obrigações e responsabilidades decorrentes da realização do espetáculo. Então, se você tem um espetáculo, aquilo é muito eventual, porque não é todo dia que acontece. Então, você se chama de atividade eventual. Se você tem uma situação que for exercida em até 5 dias, atividade esporádica. Acima de 5 dias, ou seja, 6 até 90, atividade provisória. Passou de 90 dias, não tem um prazo determinado, vamos chamar de atividade permanente. Tá certo? Veja que a incidência da nossa taxa independe do cumprimento pela empresa de qualquer das suas exigências legais, regulamentares ou administrativas. Então, isso independe. Esse I aqui, muitas vezes, ele some da prova. Então, eles independem de qualquer cumprimento de obrigação regulamentar, administrativa ou legal. Também depende da licença, autorização, permissão ou concessão outorgadas pela União, Estado ou município. Independe de ter um estabelecimento fixo ou de exclusividade no local onde é exercida a atividade. Independe da finalidade ou do resultado econômico da atividade. Então, não importa se vai ter lucro ou não naquele estabelecimento. O importante é que ele tem que cumprir as suas obrigações acessórias. Então, independe da finalidade e do resultado econômico da atividade. Independe do efetivo exercício da atividade ou da respectiva exploração do estabelecimento. Independe do pagamento de preços, emolumentos ou quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para a expedição de alvarás ou mesmo de vistorias. Quer dizer, independe também dessa circunstância. Independe do caráter ser permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade exercida no estabelecimento. Ou seja, por mais que eu tenha uma classificação dos 4 tipos de atividade que nós temos aqui no município, independe de qual tipo de atividade daquelas 4 está sendo feita por aquele estabelecimento. Quer dizer, a gente não vai se preocupar com isso para fins de, a princípio, estabelecer a cobrança da taxa. Tá certo? Bom, estão fora do campo de incidência da taxa, ou seja, não estão sujeitas à incidência dessa taxa. Quem é que está fora do campo de incidência dessa taxa? Pessoas físicas que não são estabelecidas, assim consideradas que exercem atividades em suas próprias residências, nesse município, que não estão abertas ao público em geral. Então, se você faz a sua atividade dentro da sua casa e não está aberto ao público em geral, não é considerado estabelecimento, então foge do campo de incidência desta taxa. Foge, então, do campo de incidência da referida taxa. As pessoas físicas ou jurídicas não excluídas a incidência em relação ao estabelecimento próprio, exclusivamente em relação às atividades de prestação de serviço executados no estabelecimento dos respectivos tomadores. Então, pessoas físicas ou jurídicas não excluídas a incidência de relação ao estabelecimento próprio, quanto à prestação de serviço executada no estabelecimento dos respectivos tomadores. Então, é interessante se aquele determinado local não está tendo nenhum tipo de prestação de serviço executado, mas sim executado no estabelecimento do respectivo tomador. Então, pessoas físicas ou jurídicas não excluídas a incidência em relação ao estabelecimento próprio, mas sim em relação a terceiros. Bom, continuando. Quem é o contribuinte da nossa TFE? Contribuinte da taxa é uma pessoa que pode ser física ou jurídica, ou qualquer unidade econômica ou profissional que explore estabelecimento situado no município para o exercício de quaisquer das atividades relacionadas no artigo 460. Então, esse é o contribuinte. Então, o camarada que explora atividade comercial, industrial, prestação de serviço, qualquer uma delas, seja física ou jurídica,
são responsáveis. Quem são os responsáveis pelo pagamento da taxa? Aqueles que são sujeitos passivos indiretos. A lei manda eles pagarem o tributo. Quem são os responsáveis? São as pessoas jurídicas, físicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais que promovam o patrocínio em quaisquer formas de eventos, tais como espetáculos desportivos, diversões públicas, feiras, exposições, em relação à atividade promovida ou patrocinada, como também em relação a cada barraca, cada estande ou assemelhado explorado durante a realização do evento. Então, pessoas físicas, jurídicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais que promovem o patrocínio em quaisquer formas de eventos, então quem promove o evento também se torna responsável. Não só o prestador de serviço, mas quem promove o evento. As pessoas físicas, jurídicas ou quaisquer unidades econômicas ou profissionais que explorem economicamente os, vamos dizer lá, os espaços comerciais, os imóveis destinados a shopping centers ou outlets ou hipermercados ou centros de lazer e similares, quanto às atividades provisórias, esporádicas ou eventuais exercidas no local. Então, veja, eu tenho como contribuinte aquele que é a pessoa física ou jurídica que faz atividade, e tem aquele local físico para guarda de estoques, para guarda de pessoal, para tudo mais. E tem aqueles que, a princípio, fazem eventos e que promovem os eventos, são responsáveis. São aqueles que cuidam dos espaços, ao princípio, alugam espaços para que empresas possam se localizar. É o caso da administração do shopping center, também se torna responsável. Tá certo? A administradora do shopping center também é responsável. São solidariamente obrigados ao pagamento da taxa. Artigo 471. O proprietário, ou locador ou cedente do espaço de bem imóvel onde são exercidas as atividades do artigo 460. O locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação de serviços de diversões públicas. Então, o locador do parque de diversões, das máquinas, dos brinquedos, também se torna responsável solidário. Quem são os isentos de pagar a taxa? Então, ficam agora isentos ao pagamento das taxas. Esses 5 isentos aqui é muito legal, porque muitas vezes, a gente confunde as isenções que vão ser citadas aqui com imunidades. E aí o aluno tem que entender que a imunidade não alcança as taxas, no caso aqui, a taxa de fiscalização de estabelecimentos. Aqui nós temos aqui uma expressa posição da prefeitura local em não querer cobrar esse tributo dessas pessoas jurídicas que a gente vai ver aqui. Então, é uma isenção, tem nada a ver com imunidade. O avaliador gosta de confundir o aluno aqui. Então, tomem cuidado. Então, veja, a primeira parece a imunidade recíproca, mas não é. Fica isento da taxa o órgão da administração direta da União, estados, DF, municípios, fundações e autarquias em relação aos estabelecimentos onde são exercidas as atividades vinculadas, e ainda fala, atividades vinculadas à finalidade essencial. Parece muito o artigo 14 do CTN, mas aqui nós não estamos diante de uma imunidade. Estamos diante do quê? Estamos diante de uma isenção. Estabelecimentos agora explorados nos eventos chamados Festa do Verde e Festa da Primavera. Então, o pessoal lá da Festa do Verde e Festa da Primavera estão isentos dessa taxa. Participantes da Feira de Livros, também isento da taxa. Profissionais autônomos que desenvolvam atividade que não exige a formação específica. Então, o camarada lá é um artífice, não exige uma formação específica. Então, também são isentos da taxa esses profissionais autônomos, como ele cita aqui para nós. E, finalmente, também está isento da taxa o MEI. Quem que é o MEI, professor? Aquele que está lá no artigo 18A da Lei Geral, da Lei Complementar 123/2006, Ele é que, a princípio, paga pelo regime de valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples, inclusive o ISS. Então, o MEI também não precisa. Olha só que interessante, O MEI está dispensado da taxa de fiscalização de estabelecimentos no município de São Paulo. Guarda esses aqui, isentos aqui do nosso imposto, isentos do nosso tributo, da nossa taxa. Guarda eles, porque eles são bem importantes aí para a nossa prova. Eu creio que esses assuntos que nós tratamos aqui, falar do sujeito passivo, falar das isenções, falar das não incidências, falar das incidências, falar do conceito de estabelecimento, é o que é mais importante para a gente levar para a prova a respeito da TFE, Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos. Tá bom? Com isso encerramos esse bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.